Muito bom, meus irmãos. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Você já está acostumado, toda quinta-feira estamos aqui, levando até a sua casa a palavra do Senhor, testemunho, enfim, vários quadros que vão te edificar. Para a gente começar bem, já dá o like aí, compartilha para os seus amigos, parentes. Aqui do lado também tem um chat, um bate-papo para você interagir. Hoje o programa está um espetáculo, tem um especial do Congresso de Homens, mas já vamos lá para o primeiro quadro. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Nós estudamos nos últimos meses o livro de Provérbios, aprendemos aí algumas características da mulher virtuosa e hoje eu reuni aqui um compilado de nomes que eu citei nesses últimos meses e algumas pequenas aplicações para nós recapitularmos algumas lições importantes que nós aprendemos em Provérbios 31. Então, separei aqui exemplos bíblicos de mulheres que nos inspiraram nesses últimos meses para que você se agarre nessas mulheres, nesses personagens e estude sobre a vida delas. Quem sabe você não se identifica com alguma delas, né? A primeira delas que eu separei é um exemplo bíblico de uma mulher responsável. Lá em Provérbios fala que a mulher virtuosa ela é como navios mercantes, né? Que leva grandes cargas, grandes responsabilidades. E eu separei o nome de Débora, para que você não se esqueça dela, porque ela carregou uma grande carga nas suas costas, que foi direcionar Israel. E ela fez isso muito bem. A história de Débora está lá em Juízes 4. Então, se assim como ela, você carrega grandes responsabilidades, estude sobre a vida de Débora, tenho certeza que vai te edificar. Agora um exemplo bíblico de uma mulher que antecede, de uma mulher que não deixa as coisas para depois, mas que faz antes de acontecer o problema. Esther. Principalmente ali em Esther, capítulo 4. Esther, quando ela fica sabendo do decreto para os judeus, né, que era o povo dela, ela prepara todo um banquete ali para o rei, para convencê-lo de não exterminar o seu povo, né, os judeus. Então Esther é uma mulher que teve uma grande responsabilidade espiritual e se antecedeu. Ela não deixou o problema acontecer para depois tomar uma atitude. Fica aí também o exemplo de Esther para as nossas vidas. Outro exemplo agora, um exemplo mais moderno, né? De uma mulher que é empreendedora. Afinal, tantas mulheres no dia a dia são empreendedoras. Algumas vendem coisas de comida, loja, têm seus escritórios. Hoje isso é muito comum, mulheres empreendedoras. E eu quero dar o exemplo aqui de a viúva de Serepta. Por quê? Apesar dela estar em crise financeira naquela época, lá em 1 Reis 17, ela administrou muito bem os recursos que tinha e ainda sustentou o profeta Elias. Isso é coisa de gente empreendedora mesmo, né? Tem pouco recurso, mas com pouco que tem, faz muito. Fica aí o exemplo para você então. Estude sobre ela se você é uma mulher empreendedora. Tenho certeza que ela vai trazer grandes lições para você. Agora uma mulher que foi caridosa. Muitas vezes nós achamos que fazer caridade é bobeira, que às vezes as pessoas estão se aproveitando, mas existiu na Bíblia uma mulher que foi muito caridosa e foi recompensada, que é a Tábita ou Dorcas, né, mais conhecido como Dorcas. Tá lá em Atos 9. Ela era muito bondosa, muito caridosa, e daí, quando ela teve um problema de saúde, muitas pessoas chamaram os apóstolos para ir até ela e ela acabou ressuscitando com a oração e com o clamor de um deles. Então, toda caridade tem recompensa. Fica aí a dica para nós. Agora, um exemplo bíblico de mulher que falou com sabedoria e trouxe ali uma boa coisa, né, por causa dessa sabedoria na hora de falar. Abigail, lá em 1 Samuel 25, ela descobre que o rei Davi estava furioso com seu esposo e ela antecede o problema, vai até ele, prepara uma cesta ali, prepara um banquete para ele e para o exército dele e pede perdão em nome de Nabal. E quando ela faz isso, ela acalma o furor de Davi. Então, ela nos ensina sobre sermos sábias ao falar, sábias ao agir. Fica aí um exemplo para você que às vezes te falta sabedoria ou que você se identifica com ela, estude sobre Abigail. Tem ótimas lições de sabedoria para nós aplicarmos no dia a dia.
Outro exemplo, né, de uma mulher que é virtuosa e que nós citamos foi a mulher que cuidou do lar com diligência. O que é isso? Com prontidão, que não deixou nada para depois, que não tinha preguiça. Marta. Né? Nós sabemos aí que Marta levou uma chamada de atenção de Jesus porque ela estava muito preocupada em servir. Mas não existe problema em servir desde que a gente faça isso com a motivação correta. Tanto é que outros capítulos depois, outras histórias depois, Marta aparece servindo novamente e Jesus não a repreende. Acredito eu, essa é uma opinião minha, que nesse momento ela tinha aprendido a servir com o coração correto. Então fica aí a dica para você que está sempre correndo para lá e para cá, que você continue servindo, Jesus se agrada disso, mas sempre com a motivação correta. Se você quer estudar mais sobre Marta, esse episódio que eu citei está lá em Lucas 10. Então depois você abre sua Bíblia e estuda sobre ela. Ela tem grandes lições também para nos agregar. E por fim, quero trazer aqui uma mulher que serviu a Deus sem garantias e foi recompensada. Ruth. Ruth 3, principalmente no versículo 11, fala assim: agora, minha filha, não se preocupe com coisa alguma. Farei o que me pede, pois todos da cidade sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth seguiu a sogra, que era do povo de Deus, sem garantia nenhuma de que Deus faria algo por ela. Trabalhou duro, depois você vê a história dela, perdeu o marido e depois ela foi recompensada e reconhecida como uma mulher virtuosa. Então isso aqui nos ensina que sermos uma mulher parecida com ela, virtuosa, servir a Deus, mesmo que sem garantias, vai nos dar uma recompensa. Se não for aqui, é lá no céu, que é a nossa maior recompensa. Então tá aqui algumas das lições que nós estudamos nesses últimos meses para fechar com chave de ouro o livro de Provérbios e que você estude sobre essas mulheres, porque eu tenho certeza que elas vão agregar grandes lições à sua vida. E é isso. Até mais. Bom, meus amigos, esse é o nosso quadro aqui na TV Ágape, onde nós falamos sobre os acontecimentos do tempo atual e trazemos a visão bíblica por trás de tudo isso que tem acontecido. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta no mundo todo, que são as guerras e os rumores de guerra. Nós vamos falar um pouco sobre os eventos atuais entre Israel e Irã e o que a Bíblia pode nos apontar acerca disso. Esse conflito tem gerado muitas discussões e especulações entre alguns estudiosos e religiosos que buscam paralelos com as profecias bíblicas, especificamente com o contexto dos últimos tempos. Nós vemos que Israel ela é o ponto central em muitas das profecias bíblicas sobre os últimos dias. A restauração do povo judeu à sua terra é declarada em Jeremias 33, no verso 8, Ezequiel também, no capítulo 11, verso 17. Ela é vista como um sinal significativo. Jerusalém, em particular, é mencionada como uma pedra pesada para todos os povos, como foi declarado em Zacarias no capítulo 12, no verso 3, indicando que ela se tornará um foco principal entre conflitos globais. Muitos acreditam que os eventos de Israel são o relógio de Deus, indicando a proximidade do fim dos tempos. O Irã, a Pérsia, se você procurar estudar, o Irã ele é o povo descendente dos persas, o mesmo povo do livro de Esther, aonde Esther ela casou com o rei Artaxerxes e teve toda aquela situação. Então o Irã ele é mencionado em muitas passagens bíblicas. Em Ezequiel 38, ela é descrita como uma coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog, que atacarão Israel nos últimos dias. Entre as nações listadas que se unirão a Gog, a Pérsia, o atual Irã, é explicitamente mencionada em Ezequiel 38, verso 5. Outras nações incluem a Etiópia e a Líbia, e essa profecia é frequentemente associada a um grande conflito futuro contra Israel. Quando nós vemos também os recentes ataques e as retaliações entre Israel e Irã, nós vemos que é um cumprimento de uma escalada em direção a cenários proféticos. Em Mateus 24, no verso 6, Jesus ele vai mencionar que haveria guerras e rumores de guerras, como os gerais, que não necessariamente indicariam o fim imediato de tudo que está para acontecer, mas eles seriam um apontamento para tudo aquilo que evidenciava a volta de Cristo. Então nós vamos ver que quanto mais aumenta os conflitos no Oriente Médio, nós vemos que a proximidade das profecias
como a de Ezequiel 38, como a de Mateus 26, elas estão cada vez mais próximas. Assim como a mulher grávida aumenta as contrações antes de dar à luz, os rumores e as guerras elas aumentaram de intensidade em intervalos menores, mais perto da volta de Cristo Jesus. É importante nós vermos que as interpretações bíblicas, elas variam amplamente, mas elas trazem uma única verdade, que Jesus Cristo ele irá voltar e governar a terra com seu cetro de ferro. Nós vemos várias pessoas nessas semanas falando, olha, nós vimos as bombas descendo como estrelas que caem do céu, como o Apocalipse 6 foi descrito. João disse que via gafanhotos gigantes, como os helicópteros. Tudo isso não passa de especulações, porque o que a Bíblia não fala claramente, nós também não podemos concluir. Mas o que nós podemos aprender com isso? A volta de Jesus é iminente. E aqueles que estão atentos, assim como na parábola das 10 virgens, eles estão ouvindo os sinais, para que quando ouvirem um amigo do noivo declarando que o noivo está chegando, eles se levantarão com as suas lamparinas acesas, com azeite guardado, prontos para poder participar das núpcias de Cristo. Nós temos que entender que essa tensão crescente entre Israel e Irã, ela continua sendo um ponto de atenção para nós que somos cristãos, mas nós temos que principalmente nos atender à palavra, à Bíblia, aquilo que a Sagrada Escritura nos diz acerca da volta de Jesus. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastor Zilton. Pessoal, vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de cultos. Eu quero te ver aqui. Vamos lá, agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já viu a agenda da igreja, não tem desculpa, eu estou na porta ali com a minha esposa Flávia, te esperando, quero te dar um abraço. Nós fizemos essa semana o Congresso dos Homens, que bênção que foi. Vamos aproveitar e conferir uns takes, algumas partes aí, como foi esse congresso. Ficou muito legal.
E Deus não me daria essa palavra, esse versículo nessa manhã, se Ele não fosse falar para algumas pessoas aqui, olha, por mais que o cenário que você esteja passando ou vivendo, da ordem de Deus para algumas pessoas aqui, olha, não pare, não desista, não desanima, continue na presença de Deus, continue buscando os propósitos, continue buscando aquilo que Deus tem na sua vida, meu irmão, porque se você parar, tem pessoas que você nem sabe vão desanimar, mas assim como Josué estava se colocando, se posicionando, eu me posicionei, e a ordem de Deus para algumas pessoas aqui nessa manhã, se posicione diante das promessas do Senhor. Quando nós falamos eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós não podemos colocar o Senhor Deus num lugar como se Ele fosse um chefe, num lugar como se Ele fosse um patrão. Nós temos que o tratar com reverência, nós temos que o tratar com respeito, mas nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de escravos. Josué ele teve que falar com aqueles homens, com aquelas mulheres, porque ainda existia dentro deles uma mentalidade de escravos. Eles não queriam um Deus ao qual eles pudessem ser cooperadores do trabalho. Eles queriam alguém que desse ordem e eles iriam simplesmente obedecer. Faça isso e eu farei, faça aquilo e eu farei. Vida que porque foi um homem que serviu ao Senhor e levou a sua descendência e levou a sua família para que pudesse também servir ao único que é digno de glória, honra e majestade. Quando você vai ler o capítulo 23, o que me chama a atenção é que Josué, ele vai fazer uma pequena introdução, ele vai voltar ao passado, ele vai fazer um pequeno resumo das maravilhas que Deus fez para o povo de Israel. Josué, então, ele vai trazer à memória os milagres, os feitos, os prodígios que Deus havia feito na vida do povo de Israel. E aqui eu aprendo a primeira lição nessa introdução. Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21. Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. O que é trazer à memória? Mas nós precisamos enxergar aquilo que é do céu, que Deus colocou aqui na terra para nos salvar. Nós precisamos falar: Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar as coisas espirituais aqui, porque para o mundo o céu está passando e eles não reconhecem. Para o mundo as coisas espirituais não servem para nada, mas nós não. Por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Por que você está aqui num domingo? Você vai trabalhar amanhã cedo, você poderia ter dormido dizendo: por que você veio aqui? Porque é diferente do mundo corrompido. Você sabe que esse lugar aqui pertence ao céu, você sabe que esse lugar aqui tem um pedaço do céu, você sabe que nesse lugar tem algo espiritual, tem algo sobrenatural. Então, para você ter sua família salva, você precisa reconhecer o céu aqui na terra. Você precisa reconhecer aquilo que Deus colocou aqui embaixo para salvar a sua família. Quem reconhece isso? Atenção passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Passageiros, aqui quem fala é o comandante Ernison Frazão. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É desejo de nossa equipe que todos desfrutem de uma jornada agradável. Peço a atenção de todos, pois o nosso piloto Ricardo Moreno irá informar algumas orientações para uma viagem mais segura. Caros passageiros, meu nome é Ricardo Moreno e informo que esse voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de
nervosa, sou responsável pela tripulação de cabine e, em seguida, informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para decolagens e aterrissagens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. E em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontram os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos nos aproximando do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza e livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrissar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje, você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver neste avião, é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Senhoras e senhores passageiros, aqui é o comandante do voo. Peço a atenção de todos para algumas informações importantes antes do nosso pouso. Fomos informados pela nossa equipe de operações que toda a sua bagagem ficou em terra. Riquezas, casas, os carros e dinheiro, tudo foi deixado para trás. Ao chegar ao nosso destino, não será necessário recolher nenhuma bagagem. A única coisa que levará consigo para o céu serão as almas que você conquistou nesta jornada. Agradecemos em nome de nossa equipe e a todos, muito obrigado. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Espero que você esteja interagindo aí também no nosso bate-papo. A nossa repórter, a Maria Onofra, ela bateu um papo com a turma aí. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui na finalização do nosso Congresso dos Homens com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, e nós vamos entrevistar alguns homens que estiveram à frente dessa organização, principalmente o líder dos homens, que é o Everton, e vem conferir com a gente o que Deus fez na vida de cada um, através da vida de cada um. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no último dia do Congresso dos Homens, finalizado pela glória de Deus. Estamos aqui com o nosso irmão Everton, líder dos homens, que esteve à frente desse congresso, e hoje nós queremos saber o que o Senhor colocou no seu coração, quais foram as expectativas, o que Deus fez nesses dias. Conta pra nós, Everton. Amém. Deus é muito bom, sabe? Esse tema nasceu no meu coração de eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque mexeu muito comigo, porque se a gente for olhar o mundo de hoje em dia, os homens têm falado muito com a sua casa, né, de proteção, de ser exemplo, né, tá aceitando as coisas do mundo entrar na tua casa. Então, assim, mexeu muito para mim tratar isso com cada um aqui de nós. Eu também sou falho, eu também falho com a minha casa, eu preciso cada dia mais melhorar.
E um outro ponto também é a nossa casa, a igreja, porque o pastor Wallace, no meio desse tanto de pessoas, que dá quase 800 pessoas, ser pastor não é fácil. Então nós, dos homens, ajudar ele a caminhar para o reino, que é a nossa casa principal, que é o céu. Então, assim, tanto é que durante os congressos, Deus foi tratando com cada um. Primeiro, o Fabiano foi tratando com a família, de nós interceder, mesmo que a nossa família esteja em pecado, nós está posicionando, orando, né? O pastor Zilton já falou do perdão, porque as feridas que às vezes nós temos com nossos filhos, nossos pais, liberar o perdão, o tanto que é importante. Já o pastor Jefferson, no domingo pela manhã, ele falou de né? Eu primeiramente se posicionar, para depois a minha casa, assim. Então, Deus foi tratando. E agora o pastor Wallace, com esse culto maravilhoso, ele fala que nós temos um Ló para a gente poder estar resgatando, para poder estar intercedendo. Então, ou seja, Deus foi tratando com cada um. Então, assim, a obra de Deus é maravilhosa. A partir do momento que a gente coloca Deus primeiramente, ele fazer as coisas, vai fluindo de forma normal. Eu acho muito interessante que Josué ele se posicionou, e é alguma coisa que a gente tem visto, que os homens eles têm se retirado dessa posição de homem, de sacerdote na casa. Então é um tema que a gente precisa tratar e se posicionar para a gente declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a casa dos nossos irmãos, que eles também servirão ao Senhor, assim como nós estamos aqui na casa do Senhor. E outro fator importante também é que neste congresso eu dividi as tarefas com vários homens. Então cada um foi responsável por uma etapa do congresso. E foi esse resultado, essa bênção. Então a cada um dos homens que ajudou, deu esse resultado, e que é a obra de Deus. Cada um tem algo a agregar, né? Exatamente. Everton, muito obrigada, que Deus abençoe, que Ele venha abençoar a sua família. Amém. E que no ano que vem a gente venha a viver ainda mais a glória e a bênção de Deus, viu? Boa noite. Boa noite. Meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Amarildo. Ele esteve à frente de toda a organização da escala dos nossos irmãos nesse congresso. E Amarildo, conta pra gente como foi esses dias, como foi a preparação de vocês homens, né, desse ministério. Conta pra nós um pouquinho sobre esses dias de congresso e o que o Senhor fez. Então, minha irmã, é um privilégio pra gente estar trabalhando para Deus. E Deus usou o nosso irmão Everton para ser o líder, né, dos homens, e a gente reunimos, pedimos direção a Deus para a gente fazer esse congresso. Então, cada um teve o seu papel, e agradecer cada um que colocou à disposição, e que assim, foi algo vindo de Deus para a igreja, para cada um de nós entender o que Deus quer de nós, né? E que para a gente sermos sacerdotes das nossas casas, como se disse a frase lá, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o Congresso dos Homens é isso aí, assim, foi focado nisso aí, para a gente sermos exemplos de cristãos, sermos exemplos de servos e filhos de Deus. Eu acho que esse congresso ele falou muito sobre o reposicionamento da posição do homem dentro do seu lar, né? Dentro do mundo, num contexto geral, né? Porque o homem ele tem perdido muito essa característica, né? De tomar a frente, de tomar a sua posição, né? Realmente, no mundo de hoje, assim, como a gente está vivendo, muitos de nós deixamos de tomar a nossa posição, né? Como eu te disse, a gente temos que ser sacerdotes. A gente temos que ser exemplos nos nossos lares, não só nos nossos lares, na sociedade, dar exemplos de cristãos, né? E cuidar da nossa família, do nosso lar, filhos, esposa, marido, e fazer assim a vontade de Deus, porque nós estamos aqui para servir a Deus, né? E lá no mundo vamos ter muitos desafios. Sim. Né? Vamos ter muitos desafios, então nós temos que vir aqui na igreja nos moldar para a gente ser exemplos lá no mundo, na sociedade, né? E fazer a vontade de Deus, porque nós estamos aqui só de passagem, né? E para quando nós ir morar com Deus, nós conquistar o que Deus tem para nós de verdade. Amém, irmão Amarildo, muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Nesses dias que o Senhor esteve à frente, que se Deus quiser, ano que vem nós estaremos aqui mais uma vez no Congresso dos Homens, viu? Amém, que Deus abençoe você também, toda a igreja, e que Deus esteja capacitando mais homens da nossa igreja. Está aberto o convite para todos os homens que ainda não participam, né?
procurar aí eu, o Thiago, o Everton, o Daniel, que tomamos frente do Congresso, e as portas estão abertas para todo homem da nossa igreja participar do nosso ministério, que o nosso foco é servir a Deus e fazer o que é bom e agradável a Deus. Amém. Bom? Obrigado. Meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Joãozinho. E conta pra gente como é que foi esses dias, como é que foi a experiência, o que Deus falou ao seu coração, da sua família. Uma experiência muito gratificante, né? É uma coisa assim que a gente não esperava, né? Que ia acontecer na vida da gente, mas foi surpreendente para mim a primeira vez, né? E apesar de eu estar tanto tempo aqui na igreja, já um tempinho bom, mais de 3 anos, né? Mas foi foi tremendamente bom, gratificante mais, sabe? Agradecer a todo mundo, sabe? O pastor, sabe? Às vezes a gente dá uma falha aqui, outra ali, né? Mas aprendizado, né? E agradecer aí Daniel, o Marildo, o Thiago, o Everton, né? A companheirada, né? E agradecer a vocês. Estamos quase chegando ao fim. Agora é o momento da palavra. Deus vai falar contigo. Bora ouvir a mensagem do Senhor? Meus irmãos, nós estamos aqui no Congresso dos Homens, que aconteceu essa semana, e o tema é Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero ler um texto com você, Gênesis capítulo 19, baseado em cima desse tema. Diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do seu servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Porém, o verso 3 diz que Ló insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez um banquete, cozeu bolo sem levedura e comeram. E antes de que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os homens, desde o moço até o mais velho. Todo o povo de todos os bairros chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-nos aqui para fora, para que nós o conheçamos. O verbo conhecer aqui no hebraico é ter relação sexual. E então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, porque eis que eu tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem. Eu vou trazê-la aqui para fora e fareis dela como bom ou bem parecer aos vossos olhos. Somente nada façai a esses homens, porque eles estão debaixo do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Como um estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar, e agora quer ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Porém, aqueles homens, aqueles anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló consigo na casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta daquela casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Meus irmãos, bem rápido, uma palavra bem simples e objetiva. Esse texto que eu acabei de ler, Ló, depois de ter se separado de seu tio Abraão, ele foi morar na cidade de Sodoma. E se nós acompanharmos a história, Sodoma foi uma cidade que pecou muito contra o Senhor. Se você ler Gênesis 13, o pecado de Sodoma não foi só os erros, porque errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca, mas Gênesis 13 vai dizer que eles pecaram contra o Senhor. O que é pecar contra o Senhor? É você pecar contra os princípios de Deus, é você se opor
contra Deus, é você querer mudar aquilo que Deus já fez. Isso é pecar contra o Senhor. De modo específico, a cidade de Sodoma, eles estavam totalmente pervertidos na área sexual. Um exemplo disso é que esses homens queriam ter intimidade com os anjos que estão na casa de Ló. Era um povo soberbo, conforme diz Ezequiel capítulo 16, do verso 49 ao 50. É um povo com nariz em pé, enfim, até que chegou uma hora que o Senhor decidiu destruir a cidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? O Senhor enviou 2 anjos ali para trazer a sentença e tirar Ló. Aqueles moradores ali, eles não sabiam, mas seria a última noite daquele povo. Eles estavam alegres, felizes, cantando, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida toda devassa, sem saber que aquela seria a última noite. Deixa eu fazer só uma reflexão aqui. Nós também não sabemos quando será a nossa última noite. Nós não sabemos quando é o nosso fim. Nós não sabemos quando Deus vai nos levar. Por isso que nós precisamos de viver uma vida em comunhão com Deus. Ninguém sabe quando será o nosso dia. Aquela cidade totalmente pervertida, havia um juízo contra ela. Era o fim, era o ponto final. E Ló estava habitando ali. Querido, mas o que eu gosto aqui na nossa introdução é que, por pior que seja a sentença, por mais que o mal estava determinado contra aquela cidade, Deus iria resgatar Ló. Deus iria fazer com que Ló saísse daquele lugar. Por pior que seja a situação, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus da segunda chance, Deus é Deus do socorro. E eu quero liberar essa palavra aqui para você. Talvez você hoje se encontre numa Sodoma, você se encontra num lugar onde você não sabe como sair, não sabe o que fazer, mas eu quero determinar que à luz da palavra Deus vai te arrancar daí, Deus vai te dar uma graça, Deus vai te dar uma força para você sair dessa situação. Mas quando aqueles anjos chegam ali, 2 anjos, a cidade estava tão pervertida, mas tão pervertida, que ninguém reconheceu. Mas a Bíblia vai dizer que Ló, ao ver esses 2 homens, ele disse: espera aí, esses 2 homens não são homens normais. Isso aqui é coisa do céu. Esses homens aqui, eles não são simplesmente homens, são anjos. Por que Ló teve esse discernimento? Provavelmente pela sua caminhada com seu tio Abraão. Ló, ele enxergava aquilo que ninguém mais enxergava. Não pense você que esses anjos chegaram ali com asas, com aquelas argolinhas na cabeça. Não, se fosse assim todo mundo enxergava, mas somente Ló enxergou. Então vamos aprender uma lição aqui. Nós precisamos aprender a enxergar aquilo que é do céu na terra. Nós vivemos num mundo hoje tão pervertido, num mundo tão longe de Deus, que a gente não consegue enxergar o que é do céu. As pessoas hoje tratam o céu como se fosse algo normal. Não, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo. A igreja, ela é algo do céu aqui na terra. A Bíblia é algo do céu aqui na terra. As ordens de Deus são algo do céu. Então nós precisamos enxergar. Quando você vê uma igreja, o que o mundo diz? Ah, o pessoal está lá perdendo tempo. O pessoal está indo lá porque erraram na vida e agora está ali. Não, deixa eles falarem. A gente sabe o valor que tem a igreja, a gente sabe o valor que tem a palavra, a gente sabe o valor que tem Deus. Eu quero enxergar aquilo que é do céu aqui na terra. E Ló faz isso. Aí Ló chega até aqueles homens e diz: vão para minha casa, vão para lá. E a Bíblia diz que aqueles homens falaram: não, nós vamos ficar aqui. E Ló teve que insistir para que aqueles homens fossem para a casa deles. Um segundo princípio: não basta apenas enxergar aquilo que é do céu. É necessário a gente insistir. É necessário a gente perseverar nas coisas do céu. Tem pessoas que até sabem o valor da igreja, sabem o valor da palavra, sabem o valor de se ver, mas eles não insistem. Se Ló não insiste, aqueles homens não iam para a casa dele, o céu não ia para a casa dele. Querido,
Insista um pouco mais. Persevere um pouco mais. Tente mais uma vez. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas é tanta batalha. Eu sei, mas persevere. Insista, porque nós temos que perseverar nas coisas que são da terra, das coisas que são do céu, desculpa. E agora eu tenho que te falar uma terceira verdade. Ló reconheceu o que é do céu, Ló insistiu para levar o céu para sua casa, mas aqui tem uma verdade que eu não posso deixar de falar. Foi só Ló levar os anjos para sua casa, a Bíblia diz que toda a cidade se levantou contra Ló. Os moradores, desde o menor até o maior, queriam entrar na casa de Ló para destruir aqueles homens. Terceira verdade, toda vez que você enxerga aquilo que é do céu, toda vez que você se posicione, aprenda isso, o inferno vai se levantar contra a sua vida. Nem todo mundo fica feliz em te ver servindo a Deus. A partir do momento que você se posiciona ao lado de Deus, pode ter certeza que você está entrando em uma guerra. Você está entrando numa batalha, muitas vezes uma batalha espiritual. Parece que todos se levantam contra você, faz parte da vida cristã. São as guerras, são as batalhas, são as lutas que nós enfrentamos. Talvez eu estou pregando para alguém agora que você está numa guerra. Foi só você se batizar, foi só você se posicionar, foi só você tomar uma postura diante de Deus. Veio luta no trabalho, veio luta na família, veio luta na igreja. É isso mesmo, faz parte. Mas agora Ló vai cometer 3 erros e eu encerro essa palavra. Tome cuidado com as lutas, tome cuidado com as dificuldades, tome cuidado com as batalhas que você enfrenta, porque quando Ló se viu cercado, a primeira coisa que Ló faz, primeiro erro, ele sai da sua casa, fecha a porta e tenta negociar com o mundo. Querido, por pior que seja a luta, não negocie com o mundo. Ló teve coragem de olhar para eles e falarem, meus irmãos. Espera aí, que irmão, irmãos? Que irmão aonde? Meu irmão não é só de sangue, não. Meu irmão é quem compartilha a mesma visão espiritual. Meus irmãos são aqueles que servem a Jesus. Eu não vou negociar com o mundo. Então recebe essa palavra aí. Não negocie o teu chamado. Não negocie a santidade. Não negocie as coisas do céu. Estou pregando para alguém agora que as lutas têm feito você negociar. As batalhas têm feito você negociar as coisas do céu. Segundo erro de Ló. Ló diz assim, vocês querem conhecer os homens? Eu tenho aqui 2 filhas, virgens. Irmãos. Ele vai pegar suas 2 filhas e entregar de bandeja para aqueles homens. Imagina as filhas de Ló ouvindo isso. Depois, no final da história, você vê por que elas agem de maneira errônea. Porque elas estão vendo o seu pai negociando elas. Aprende o segundo princípio. Por pior que seja a batalha, não negocie a tua família. Não negocie os teus filhos. Os nossos filhos são heranças. Os nossos filhos estão de olho em nós. Não negocie a tua esposa, não negocie o teu marido, não negocie a tua casa, Ló. Enquanto Abraão pega o seu filho Isaque e coloca no altar de Deus, Ló pega as suas filhas e entrega para o mundo. Eu quero ser um Abraão que pega o meu filho e coloca ele no altar. E eu encerro dizendo, Ló, quando aqueles homens tentaram entrar na casa de Ló, Ló quis segurar aqueles homens na força do braço. Vamos usar um pouquinho da lógica aqui. Você acha que Ló iria conseguir segurar a cidade toda? Claro que não. Mas tem hora que nós achamos que a batalha vai vir com a força do nosso braço. Você não vai vencer essa batalha. Você não vai vencer essa guerra desse jeito. Sabe o que Ló se esqueceu? Que na casa deles o céu estava ali. Ló havia se esquecido que essa guerra ele não iria vencer do seu jeito. Sabe o que aconteceu? Aqueles anjos, o céu, disse, Ló, afasta um pouquinho. E aqueles homens estenderam a mão e cegou os homens de Sodoma e deu livramento para Ló. E eu encerro dizendo, essa luta não é para você.
Essa luta vai vir um socorro espiritual, porque uma vez que nós temos Deus na nossa casa, quando o assunto é espiritual, o céu vai lutar a seu favor. E eu libero essa palavra aqui: Deus vai acionar os anjos, Deus vai acionar algo, mas é essa guerra que você está, vai ser vencida pelo nome de Jesus. Você tem o céu ao teu favor, você tem a palavra de Deus ao teu favor, e essa guerra você não vai vencer de pé. Essa guerra você vai vencer de joelhos. Essa guerra você não vai vencer falando. Essa guerra você vai vencer orando. E eu quero fazer um apelo para você. Você que enxergou aquilo que é do céu. Você que insistiu para ter o céu na tua casa. Você que tem se dedicado a Deus, mas tem enfrentado batalhas. Você que tem buscado o Senhor, mas tem vivido dias tão difíceis. Escute agora, escute o pregador para a gente orar. Não negocie a tua fé, não negocie a tua família e não queira vencer essa guerra com a força do seu braço. Eu estou te lembrando que você tem o céu na tua casa, você tem a presença de Deus a teu favor. Deixa Deus pelejar essa guerra, porque um dos nomes do Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. O Senhor está usando essa mensagem aqui para te encorajar. A vitória é nossa, pelo nome poderoso de Jesus. Deus te abençoe. Então vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Nós estamos vivendo num mundo tão pervertido, Senhor, num mundo tão afastado da Tua presença e da Tua palavra. E às vezes, como Ló, nós estamos inseridos nessa situação. Nós estamos no meio de uma situação complicada, de um mundo onde o teu juízo virá. Mas do mesmo jeito que o Senhor fez com Ló, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos dar livramento. Mas eu quero, ó Deus, enxergar aquilo que é do céu aqui na terra. Eu quero insistir nas coisas espirituais. E eu quero levar o céu para minha casa. Ainda que venham batalhas, ainda que venham lutas, eu prefiro levar o céu para minha casa. Mas se eu quero continuar servindo ao Senhor, eu não posso negociar com o mundo. Eu não quero negociar a minha casa, os meus filhos. Eu não quero, ó Deus, tentar vencer essa guerra com a força do meu braço, porque tem guerras que não são para mim. Tem guerras que eu não venço do meu jeito. E eu tenho o céu ao meu favor. Que essa palavra nos encoraje, que essa palavra traga reforço espiritual na vida desse homem e dessa mulher. Cura essa enfermidade, salva essa pessoa, abre essa porta de emprego, fortalece o cansado. É a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco até o final. Só não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui quinta-feira que vem. Um abraço, valeu, Pai do Senhor.